Saudações, jovens, e não esqueçam, delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Bem, estamos aqui hoje para dar continuidade à sequência de questões propostas pela Secretaria Municipal de Educação de São José de Ribamar, tá? Sequência de atividades escolares. Nós vamos estar aqui também com a presença do ilustríssimo René Raoni, na qual ele está desenvolvendo suas atividades. Então vocês podem ver ou ouvir, às vezes, algumas ecolalias, ou ver ele fazendo algum tipo de estereotipia, mas o foco é isso aqui, tá? Hoje o foco é a atividade 2, tá? No primeiro momento eu vou fazer a leitura do texto e em seguida eu vou dar algumas dicas de como resolver a questão 1, questão 2 e questão 3. Vamos lá. Atividade 2. Relatos nas redes sociais. Nas redes sociais, os relatos de terceiros sobre briga de casais na internet aumentaram 431%. 431% no Brasil inteiro, desde o início do isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus. Mostra um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a empresa de pesquisas Depode Puzzle, tá? No total foram analisados 52 mil, tirei esse outro dado aqui, ó, 52.315 menções no Twitter, das quais 5 mil, outro dado importante, 5.583 indicavam a ocorrência de violência doméstica contra mulheres. Ok? Até então só recolhi os dados, tá? E aí nós vamos para as questões propriamente ditas. Questão 1. Os relatos de terceiros sobre brigas de casais na internet aumentaram 431% no Brasil inteiro. Isso quer dizer que o relato sobre brigas de casais aumentou aproximadamente quantas vezes? Bem, aqui eu fiz um pequeno esquema, uma maneira de resolver, tá? A questão 1, questão que vocês já devem ter no material de vocês. A questão 1, o esquema é esse. Eu montei uma equação do primeiro grau com uma incógnita. A incógnita x é justamente, no primeiro momento, o valor de x que eu quero encontrar, tá? Sendo esse x o valor inicial dos dados analisados, ó, tá? O valor inicial dos dados analisados. Nós vemos aqui que o final, após o aumento de 431%, foi 52.315 dados, tá? 315 menções, no caso, no Twitter. Ok? Isso foi no final dessa pesquisa que foi feita, ok? Desse levantamento que foi realizado. Tá? O que é que eu quero encontrar? O valor de x. A partir disso, a partir do momento que eu encontro o valor que era antes desse aumento de 431%, tem como eu saber quantas vezes, que é o questionamento justamente da questão 1, isso quer dizer que o relato sobre briga de casais aumentou aproximadamente quantas vezes, tá? Então, tem como eu saber quantas vezes aumentou aproximadamente para chegar ao número 52.315. Lembrando mais uma vez que antes eu tenho que encontrar o valor inicial, ok? E aí eu fiz um pequeno esquema. O que é que eu já tenho como informação? 52.315. 52.315, que é o valor, tá? Após o aumento de 481%. Lembra que em uma aula eu falei, o de normalmente representa uma multiplicação na matemática, de x. Por que x? É o valor inicial antes do aumento de 481%. Okay? Então, esse valor inicial mais o aumento, 481% desse valor inicial, corresponde justamente desse valor total que eu tenho 52.315, certo? Aqui, para colocar o x, tá, com uma soma entre essas duas frações, x, nós já vimos que quando não aparece o denominador, sempre vai existir o número 1, tá, mais 431 sobre 100x. Nesse caso, eu tenho uma soma entre frações. Poderia tirar o MMC, tudo. Aqui, uma maneira simples de você fazer, multiplicar quando o denominador for 1, tá?
de uma das frações, você multiplica o denominador da outra fração pelo numerador, 100 vezes x sem x, e soma com o numerador 431x, que dá 531x, ok? E o denominador você multiplicou, 100 vezes 1, 100, beleza. Aqui eu transformei a soma de frações em uma única fração, igual, repeti o segundo membro da igualdade, 52.315. Aqui agora vocês vão ter que resolver, porque se eu continuar eu vou dar a questão para vocês, tá? Aí vocês vão ter que resolver essa equação e encontrar o valor de x. Após encontrar o valor de x, vocês vão comparar com o número 52.315 e vão ver quantas vezes aproximadamente esse número x aumentou. Exemplo, eu tenho um número 7, um número qualquer, tá? E aí eu tenho um outro número aqui, o número 50. Quantas vezes aproximadamente o número 7 teve que ser aumentado para chegar até 50? Eu vou por tentativa, uma maneira, 7 vezes 2, 7 vezes 3. Bem, se eu multiplicar o 7 vezes 7, nós vamos obter 49. Então, nesse caso, esse número 7 aumentou aproximadamente 7 vezes, tá? Que chegou ao número 49, que é próximo de 50. Algo parecido com isso, vocês vão ter que fazer aqui. Mas, primeiramente, encontrar o valor de x. Oi, pai. Algas, algas. Aí tem a águia, que é o pássaro, e tem a água que a gente bebe, tá? Segunda questão. Do total de menções analisadas no Twitter, quantas não indicavam violência doméstica contra a mulher? Bem, se a gente tem que 5.583 eram violências, tá, domésticas, violência contra a mulher, ok? 5.583 indicavam ocorrência de violência doméstica contra a mulher. Se isso era o que indicava, na segunda questão, ele quer saber quantos não indicavam. Então, simples, eu pego o total de menções no Twitter e subtraio desse total de menções que indicavam ocorrência de violência doméstica contra a mulher. E aí, quando eu faço essa subtração do número maior pelo número menor, eu vou saber justamente o total de menções analisadas que não indicavam violência doméstica contra a mulher. Tudo bem? Questão 2, tá aí a dica. Questão 3. Arredonde os números destacados para a unidade de milhar mais próxima. Os números destacados para a unidade de milhar mais próxima. Na terceira questão, os números destacados são 52.315, 5.583, tá? Eu vou fazer uma analogia à dezena. Por exemplo, o número 25. Tá? Se eu for fazer o arredondamento desse número 25, vou colocar para a centena, 256. 256, beleza. Se eu for fazer esse arredondamento dessa centena para a centena mais próxima, como eu faria? Eu tenho 2 centenas, então, e 56 unidades, tá? Ou 5 dezenas e 6 unidades, que dá no mesmo. O que é mais viável? Deixar como 2 centenas ou aproximar para 3 centenas. Nesse caso, eu vou ter que analisar a quantidade de números, tá? Como assim, professor? Aqui eu olho, então 5 dezenas e 6 unidades, que corresponde ao número 56. Tá? Então, é mais viável a gente aproximar 56 para 100, acrescentando aí 44 unidades, olha só, 44 unidades, ou retirar 56 unidades, tá? 56 unidades e 44. Aí eu faço essa comparação. A quantidade de números menor é o quê? 44 ou 56? 44. Então o arredondamento vai ser para mais. Tá claro isso? Logo, nós vamos ter 256, tá? Arredondando para a centena mais próxima vai ficar 300. Por que 300? Porque eu utilizei apenas 44 números. Tá claro isso aí? 44 unidades. E aproximei do número 300 e não do 200. Isto é, a centena mais próxima, pelo arredondamento, é 300. Parecido com isso, vocês vão fazer aqui. Ó. Aqui ele pede arredonde os números destacados para a unidade de milhar mais próxima. Então vocês têm que ter aquela noção básica. Ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Ele quer para a unidade de milhar. Ok?
ok? 52.315, então vocês vão analisar aqui, ó, 315. O que é mais viável? Você retirar os 315 ou acrescentar, nesse caso aí, o número 685. Aí você não tem que fazer essa análise. Da mesma forma, o procedimento vai ser feito aqui com o número 5.583, tá ok? Bom dia para todos e obrigado.